Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. É sempre importante estar aqui com vocês, é sempre importante começar o dia com amigos. Então, obrigado por me receber na sua casa. Nosso editorial fica cada vez melhor quando você está aqui conosco. E dessa vez a gente tem notícias bem interessantes. Vamos lá. A gente está vendo, e eu estou citando em vários editoriais, uma onda de antissemitismo, ou seja, gente pregando literalmente o fim do povo de Israel. Mas parece que começa a haver resultados, começa que, sabe, o judiciário, pelo menos em parte, os juízes de primeira instância começam a tomar uma postura mais séria sobre o assunto. Dá uma olhada sobre isso aqui. Matéria que foi divulgada no Pleno News, vereador do União Brasil Base do Lula foi condenado por antissemitismo. O vereador Adilson Amadeu, que é do União Brasil, que hoje faz parte da base do governo Lula, foi eleito pela quinta vez nas eleições de 2020. Contudo, foi condenado à perda do mandato por antissemitismo. Ele também deverá cumprir pena de 3 anos de reclusão em regime aberto. A decisão não tem efeito imediato ainda, a decisão ainda tem que ser confirmada depois do recurso que ele apresentou, mas o antagonista também fez a publicação dessa matéria e aquilo foi um pouco mais completo. Adilson também foi condenado à perda do cargo, pagamento de multa de 13 salários mínimos pelas ofensas. As ofensas que ele fez, uma delas foi contra o Hospital Albert Einstein, que é um hospital comandado por judeus. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, que é uma pauta de uma sem-vergonhice, que eles querem que quebre todo mundo, para todo mundo ficar na mão. Do grupo de quem? Infelizmente também os judeus. Quando até eu tô até respondendo um processo, porque quando entra o Hospital Albert Einstein, grupo LEAD, é que tem sem-vergonhice grande sem-vergonhice, de grandeza que eu nunca vi na minha vida. E aí ele continua algumas falas, onde ele fala com um colega também, vereador, o Daniel Ayenberg, e ele cita ele como um judeu filho da puta e judeu de bosta, por ele ter votado contra um projeto de sua autoria. A defesa do vereador argumenta que o áudio foi compartilhado com amigos de infância e que seu alvo nunca foram os judeus, e sim a administração pública do Albert Einstein durante a pandemia. Tá, a gente precisa fazer uma análise sobre isso aqui, porque eu estou tratando desse assunto já em alguns editoriais. Que essa medida, que essa ação se estenda para mais. No âmbito federal. Tá? Tem deputado federal fazendo isso aqui. Tem deputado federal falando assim dos judeus, pregando abertamente o antissemitismo, fazendo publicação, nota de apoio, inclusive aquele grupo lá que atingiu e que atacou, o grupo Hamas, que atacou os judeus. Então, assim, pode ser um pequeno respiro, mas é uma medida que já começa a mostrar. E aí? Nós vamos aceitar voltar à época do Holocausto calado, como se isso fosse normal? Vamos aceitar esse tipo de racismo? É um racismo. Não deixa de ser. Em questão da origem, da raça. Não pode ser assim. Então, está na hora de começar a levar mais sério. Tem partido aí defendendo o fim dos judeus. O PSOL teve uma manifestação em Santa Catarina, onde a deputada Júlia Zanata fez uma publicação onde a mulher falava, olha, se juntar todos os países da Arábia, aqui, todos os países aqui vão juntar contra Israel, não vai durar nem 3 dias. Isso é pregar o fim de Israel. Isso é pregar o fim de Israel, manifestações queimando a bandeira de Israel. Eu acho que está na hora de ter uma postura mais enérgica, e está na hora do Congresso agir. Eu estou dizendo que eu vejo, isso me assusta, uma omissão por parte dos deputados e senadores conservadores que deveriam ter tomado uma medida, apresentado projeto de lei endurecendo a pena cada vez mais dessas pessoas que fazem apologia ao terrorismo, assim como também endurecendo a pena para quem defende o fim dos judeus. Ou seja, tem que endurecer e deixar mais claras as leis nesse sentido, pelo menos é a minha visão. Vamos falar
sobre Lula agora, qual é a opinião, tá? Vamos lá. Teve gente que defendeu abertamente o Lula, assim, de uma forma escancarada contra o Bolsonaro. E aí, hoje eles resolvem dar opinião. Qual é a opinião de hoje, por exemplo, do Estadão? Matéria da Revista Oeste. Sabe qual foi a opinião do Estadão sobre o Lula? Irresponsabilidade e um desserviço para o país. Até a imprensa já perdeu a paciência com o Lula. Eu acho interessante, foi o deputado Carlos Sampaio que fez essa publicação e escreveu o seguinte: a postura desastrosa de Lula frente ao país rendeu críticas por parte do jornal O Estado de São Paulo no início dessa semana. O veículo de comunicação usou termos como irresponsabilidade, desserviço ao país para se referir ao petista. A incompetência de Lula é tão grande que ele está perdendo o apoio até daqueles que há pouco tempo o defendiam. Todo santo dia tem notícia de um L arrependido. Olha, se você for pegar os influenciadores, já que eu não me ligo muito a nomes de influenciadores, mas alguns eu lembro: Carlinhos Maia, Juliette, o Luciano Huck já falou que está arrependido, e aí tem um médico lá de Crateús, conhecidíssimo, tem um rapaz, esse eu lembro o nome, Giovanni Santos, que fazia vídeo falando de auxílio emergencial, tem 2, 3 milhões de seguidores, e fez uma campanha aberta a favor do Lula contra o Bolsonaro, e hoje já falou: tô morrendo de arrependimento, que saudade do Bolsonaro. Tem um outro médico lá do Nordeste também, esqueci de onde, tem um rapaz, um aí que se diz satanista, que fez apoio pro Lula e que hoje falou que vai fazer de tudo para derrubar o Lula. Enfim, todo dia tem alguém, e agora a imprensa também já está se tocando. O Amoedo, aquele tapa e beijo, um dia elogia, mas já está começando só a ver críticas em relação ao Lula. E aí quem tá falando sou eu. Tem gente que fica com raiva de mim: não fale do meu presidente. Não, falei igual o Nando Moura agora, né? Mas deixa à parte isso. Mas tem muita gente que fala: ó, não fala do Lula, o Lula não pode falar dele. Pois é, mas não sou eu que tô falando. É o Estadão, irresponsável e faz um desserviço ao país. Pois é. E aí teve gente que apostou, fez aposta, e a aposta não saiu tão bem. Vamos lá, olha essa matéria. 1 ano depois da eleição, ações do Kit Lula derretem na bolsa. Eu vou citar 3 empresas, só para você explicar, tá? Açaí Atacadista, Lojas Renner e CVC, aquela agência de viagem. O que eles fizeram? Na época da campanha, um grupo de jornalistas, os Jornalistas pela Democracia, o Grupo pela Democracia, foi atrás de empresas e falaram: ó, aposta em Lula que vai dar certo. Cola com Lula porque as suas ações vão subir, vai dar certo. É só vocês declararem apoio a Lula, Açaí Atacadista, Renner e a CVC. Aposta, cola com ele, vai dar bom. E aí, passou a eleição, veio a vitória do Lula, vindo a vitória do Lula, subiu 4,91%, 6,41%, e aí teve a CVC, aquela agência de viagem, estourou, teve 7,8% de aumento. Segundo eles, todo mundo ia querer visitar o Brasil, o turismo ia bombar, o povo ia voltar a comprar passagem barata, ia ter lucro demais, e muita gente investiu nas ações dessa turma. E aí, sabe aquela turma que acreditava que o L ia fazer muito bem? Pois é, foi lá e investiu o dinheiro. Só que tem um problema, durou pouco. Chegou a subir, então vamos lá. Você investiu R$1.000 na CVC. Por quê? Porque o Lula vai ser bom. Desses R$1.000 que você investiu na CVC, 7,80 nos primeiros meses. Então, se você investiu R$1.000, você ganhou R$78 assim, na mamata, rapidinho. O problema é que hoje já bateu 62% de queda. Então, sabe os R$1.000 que você investiu na CVC? Subiu, tá? Subiu para 78, você ficou com 1.078. Só que agora caiu 62%. Então você deve estar aí, pelos meus cálculos, aí com 500 e poucos reais para quem investiu 1.000. Resultado disso,
uma política econômica assustadoramente péssima. Então, essa matéria que eu trouxe para vocês trata especificamente disso. Um ano depois da eleição, ações do Kit Lula, esses três, ou seja, fizeram a divulgação, invista nessas três empresas porque elas vão bombar. Essas são as empresas do Lula. Quem comprou? Silas. Se lascou. Se lascou bonito. Por quê? Porque se lascou igual o resto da população, que acreditou num governo que nem acerta as pautas econômicas. Bora falar de um cara? Tarcísio de Freitas. Ah, já sei, você já pensou. Seu puxa-saco, fica aí falando bem do Tarcísio de Freitas, você é um puxa-saco. Eu gosto do cara mesmo, mas eu só queria que você me dissesse o seguinte: você queria ouvir um presidente sério falando essas falas para você? Tarcísio prepara uma lei anticorrupção e prevê novas operações policiais. E aí, sente saudade disso? Você tá afim de ver um presidente que quer pregar leis anticorrupção e também colocar a polícia para meter o pé no bumbum de bandido? Pois é. Então é por isso que eu acho o cara bom. Essa matéria do jornal Metrópolis, como eu mostrei aqui para vocês, e diz o seguinte: o governador Tarcísio de Freitas vai enviar um projeto de lei anticorrupção à Assembleia Legislativa de São Paulo nos próximos dias, que prevê que, entre outras medidas, a articulação de áreas de prevenção e combate a desvio de dinheiro público na Controladoria Geral do Estado e a atuação conjunta do órgão com a Polícia Civil. Parabéns, é isso que eu quero ouvir para o nosso Brasil, e é aqui que acerta a mão. O Tarcísio de Freitas, ele passou um recado bem claro. Quem não governa paga o preço. Quem não governa cai. É por isso que as respostas do Tarcísio são imediatas e efetivas. Ele vem dando respostas. Começou lá no início. Lembra do caso das inundações, das enchentes, que o governador já correu para lá e fez um trabalho bem feito, já entregou as casas, não tem nenhum ano, já entregou as casas de grande parte daquele pessoal que perdeu a residência lá, já foi feito um trabalho, a polícia está atuante, nós tivemos 9% na queda de homicídio, queda nos furtos no estado, ou seja, a polícia se sente segura. Eu me sinto muito bem quando alguém me para na rua e vem me cumprimentar. Hoje eu tive uma surpresa tão boa. Um grupo de policiais parou. Cara, você é o Dr. Sandro, que bom te ver. Eu te acompanho, eu te sigo. E eu quero mandar um abraço para Pradópolis, mandar um abraço para os policiais de Pradópolis que viram lá. E a gente conversou e eu disse para eles, eu tenho orgulho do trabalho de vocês. E eles aqui sentem-se respeitados no estado onde o governador prefere respeitar o policial do que respeitar o bandido. É assim que eu gosto. Muito mais aqui no estado, da forma que está sendo, do que lá na União, com quem está exercendo o trabalho da União. Vamos voltar para o Estadão? Só para você ver o porquê eu não animo, porquê eu não gosto e porquê eu critico a gestão Lula. Matéria do Estadão. Vamos lá. Brasil mais medíocre. O arcabouço fiscal bateu um recorde. Está desfeito antes de começar a operar, diz o ex-diretor do Banco Central. O ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, avalia que as últimas sinalizações do governo na área fiscal vão deixar o Brasil mais medíocre do que já é. Vamos trabalhar com inflação mais alta, juros mais altos e crescimento mais baixo, diz. A preocupação com o rumo das contas públicas ganhou corpo na sexta-feira, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo não vai atingir o resultado primário zero no ano que vem. Na segunda-feira, 30, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se negou a responder à questão se a gestão atual está comprometida com a meta de acabar com o déficit. Foi uma mensagem muito ruim, eu acho que colabora com o sentido de que mostrar que o fundamento fiscal do país é ruim, afirma Schwartzman. Ainda ressalta que o prazo de validade das tentativas de segurar o gasto acima para baixo está acabando. O resultado é o seguinte: nós tínhamos prazo, o primeiro ano é o ano em que o negócio, pega o voo. É mais ou menos você voar, sei lá, parapente, aquele negócio que você usa ali, uma
um paraquedas. Vou citar um exemplo melhor. É igual soltar pipa em dia que não tem vento. Lá em cima, eu já fiz isso muito quando moleque. Lá em cima, às vezes, tá cheio de vento. Embaixo tá tudo parado. E aí eu vi o seguinte, eu vi um monte de menino que não conseguia levantar as pipas. E olhava para outros, os outros estavam soltando a pipa, parecia que o vento tava um furacão. Mas embaixo ninguém sentia nada, o vento tava lá em cima. O que você fazia? Você pegava a pipa, saía correndo para gerar o seu vento da inércia, ou seja, correndo você fazia o vento até que a pipa chegava lá em cima. A hora que chegava lá em cima, ela flutuava com o vento. É isso que o Brasil precisava. Ele precisa desse primeiro impulso do vento interno do país para chegar lá em cima e o vento do mercado manter a pipa lá em cima. Só que aí no Brasil hoje, vendo Lula, a única coisa que eu lembro é da música do Silvio Santos. A pipa do vovô não sobe mais. Pois é. Por quê? Porque o Brasil tá com um vovozinho ali na presidência que não tá dando conta de fazer a pipa subir. Não vai subir. Colocou o Haddad, desautoriza o Haddad, faz com que tudo que foi feito até agora pelo Haddad não dê certo, fez uma cagada em tirar o teto de gastos, colocando o arcabouço fiscal, que seria ali uma coisa medíocre e mediana, mas agora falou que nem um arcabouço fiscal vai existir. Resultado, não tem vento nenhum, a pipa não sobe. É simples assim. É isso que está acontecendo com a economia brasileira. Tá bom? Espero que você tenha gostado do nosso editorial. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente volta com mais conteúdo para vocês. Daqui a pouquinho, meio-dia, a gente está de volta, trazendo mais conteúdo. E se você gostou da forma que a gente traz o conteúdo, se você gostou do nosso conteúdo, coloca no comentário. É sempre importante, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.